A festa memorial dos israelitas. A festa instituída na noite do livramento de Israel era para ser observada por eles por todas as gerações. A redenção pelo sangue do Cordeiro Pascal era para terem para sempre na lembrança. Mesmo depois de terem atravessado o deserto e os peregrinos tivessem estabelecido na terra que manava leite e mel, a festa memorial foi guardada. Sem dúvida, ela apontava para a frente, como todos os tipos, para o Calvário, mas era também o memorial de uma redenção e livramento passados. O que a festa da Páscoa era para Israel, a ceia do Senhor, em muitos aspectos, é para o cristão agora. Certamente há muitos pontos de contraste, como a graça e a lei, e o cristianismo ao judaísmo. A Páscoa era a memória do livramento de um povo terreno. A ceia do Senhor comemora a redenção e o chamamento de um povo celestial. A Páscoa foi comida por uma nação circuncidada na carne. A ceia do Senhor é para aqueles que se consideram mortos para a carne e que agora vivem para Deus no Espírito. Há 3 pontos ligados com a Páscoa, conforme encontramos nas Escrituras, as quais chamam nossa atenção. Primeiro, sua instituição por Jeová, a princípio, e a obediência de seu povo a obedecê-la. Segundo, sua corrupção ou a imitação do diabo da Páscoa de Deus e o povo de Deus levado ao engano. Terceiro, a restauração da festa original de Jeová em vários estágios, de acordo com a medida da luz da fidelidade de seu povo. Era a Páscoa do Senhor, Êxodo capítulo 12, versículo 11. Era uma festa de Jeová, Levítico 23, versículo 5. Por conseguinte, somente sua palavra poderia guiar, somente suas ordens devem ser obedecidas, deveriam ser observadas, inalteradas, pela semente de Israel para sempre. A festa do Novo Testamento é a ceia do Senhor. Não é nossa ceia, nem a ceia da igreja. Do contrário, suas vozes deveriam ser ouvidas e seus preceitos obedecidos. Sendo como é a ceia daquele que agora é Senhor e Cristo, o coração leal se submeterá à sua vontade e não reconhecerá outra autoridade. Quem deu ao homem o direito de interferir com aquilo que é do Senhor? Não pode ele dirigir sua própria mesa e governo na sua própria casa, à parte da oficiosa interferência da vontade do homem? Cremos firmemente que ele pode? Nos dias da volta do Senhor na terra, a festa da Páscoa tinha degenerado para um mero formalismo religioso. As tradições humanas tinham de tal maneira posto de lado os mandamentos do Senhor que ela tinha perdido totalmente seu caráter. Falando dela, Jesus a chama de a Páscoa dos judeus, uma festa dos judeus. João capítulo 2, versículo 13 e capítulo 5, versículo 1. Não era mais uma festa de Jeová, não era mais a Páscoa do Senhor. Jeová não identificará seu nome com uma impostura ou carimbá-la com sua aprovação. Que os crentes aprendam uma lição. Eles podem reunir-se ao redor de uma mesa para partir o pão e beber o cálice. Pode observar uma festa e chamá-la pelo nome do Senhor e, no entanto, por causa das tradições humanas, do governo e da presidência humana, a mesa, isto pode não ser a ceia do Senhor. A ceia do Senhor somente pode ser corretamente observada onde o senhorio de Cristo e de sua palavra sejam as únicas autoridades reconhecidas. Era para todo o povo do Senhor. Êxodo capítulo 12, versículo 47. A menos que alguns, por acaso, estivessem imundos, como em Números capítulo 9, versículo 6. Se um israelita negligenciasse em guardar a festa, ele era eliminado do seu povo. Números capítulo 9, versículo 13. Negligenciar
A observância da festa incorria no desagrado de Jeová, como se o tivesse feito impuro ou com o fermento. Esta é uma verdade necessária nos dias como os nossos. A negligência da ceia do Senhor é tolerado em muitos lugares, e o crente que se ausenta da mesa do Senhor por meses e semanas, por causa de uma desculpa descabida, é permitido tomar seu lugar à mesa sem uma repreensão, a hora que ele deseja. Certamente, se um dia de sobra e num santuário terrestre, a reverência e a sujeição fossem requeridas dos remidos do Senhor na observância da sua festa, muito mais deveria ser agora, onde os crentes estão reunidos na luz da presença divina e onde Jesus, no meio, é o Senhor. Um crente impuro, quer por contato com o mal de fora, ou por permitir que a carne nele o contamine, não deve participar da mesa do Senhor nessa condição. Alguns dos coríntios assim o fizeram, e o Senhor os julgou mediante doença, fraqueza e morte. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 29 a 30. Mas, para os impuros, uma graciosa provisão foi feita. Para os israelitas que se tornaram impuros pelos mortos, havia a água da separação, ver Números capítulo 9 e 19. E para os crentes agora, há o auto-julgamento e confissão, ver 1 João capítulo 1, versículos 8 e 9. Não era para o estrangeiro e para o assalariado, Êxodo capítulo 12, versículo 45. A ceia do Senhor não é para os não convertidos, cuja condição é aquela de um estrangeiro e forasteiro, Efésios capítulo 2, versículo 19. Nenhum descrente estava na festa quando o Senhor a instituiu. Judas saiu antes que ele comesse. Compare com Mateus capítulo 26 e Evangelho de João capítulo 13. E lemos nos Atos dos Apóstolos que os discípulos continuaram no partir do pão. E dos restantes, isto é, dos descrentes, ninguém ousava juntar-se a eles. Atos capítulo 2, versículo 42 e capítulo 5, versículo 13. As coisas estão mudadas agora. Os descrentes exigem seu lugar nos sacramentos, como fazem seu pedido no mercado, e até mesmo em muitas igrejas e capelas da cristandade, estes se aglomeram no sacramento esperando encontrar a salvação ou, de alguma maneira, aprontar-se para o céu por este meio de graça. Os ministros e portadores de cargos de muitas das assim chamadas igrejas nem perguntam ao jovem participante se ele já nasceu de novo. São verdadeiros mercenários, pobres almas, trabalhando arduamente para conseguir a salvação que Deus diz ser uma dádiva. E este tomar o sacramento os ajuda nessa triste ilusão. Alguns do povo de Deus estão ligados com esta impostura e, dando-lhes seu patrocínio e apoio, ajudam a ruína de almas. Era para ser observada num lugar apontado pelo Senhor. Quando Israel alcançou a terra, o Senhor escolheu um lugar para ali pôr o seu nome. Para aquele lugar, o adorador deveria trazer sua oferta, Deuteronômio capítulo 12, versículo 14, e ali deveria observar a Páscoa, ver Deuteronômio capítulo 16, versículos 5 e 6. A cidade escolhida foi Jerusalém. Ali a festa deveria ser observada, pois ali o Senhor havia posto o seu nome. Veja 2 Crônicas capítulo 6, versículos 5 e 6, e para aquele lugar as tribos foram para testemunho de Israel, Salmos capítulo 122, versículo 4. No 14º dia do primeiro mês, ano após ano, o povo de Israel poderia ser visto saindo de suas casas e reunindo-se na cidade do grande rei para observar a festa memorial. Que lindo quadro, falando da verdadeira dedicação a Jeová e da obediência à sua palavra, e somente eclipsados pelo relato dos primeiros discípulos que, em obediência à ordem de seu mestre ausente, fazei isto em memória de mim,
persistiram em reunir-se ao seu nome para ali comer a ceia do Senhor, um ponto de encontro, o nome do Senhor Jesus Cristo. É uma festa, a ceia do Senhor. Todos os crentes estavam juntos, Atos capítulo 2 e 44. Não havia seitas ou igrejas rivais naqueles dias. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e em todos eles havia abundante graça. Atos capítulo 4, versículos 32 e 33. A época de observar a festa, uma vez por ano, no 14º dia do mês, era o tempo designado por Deus para observar a festa. Observá-la 2 vezes no ano, ou uma vez em 2, seria semelhantemente desobediência. Fazer o que Deus ordena é obediência e nada mais. A palavra em conexão com a ceia é: faze isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 25 e 26. A igreja, no seu amor primitivo, observou a festa no primeiro dia de cada semana. Veja Atos, capítulo 20, versículo 7. Isto é o nosso exemplo. Deve ter o coração frio para com o Senhor aquele que pensa que tomá-la trimestralmente, ou uma vez por ano, ou o suficiente para anunciar sua morte. Raramente, como fazem, seria uma palavra mais adequada para uma tal conduta. É, no entanto, esta a prática de milhares que afirmam ser do Senhor, que Ele abra os olhos deles para ver um caminhão mais excelente. Deve ter o coração frio para com Jesus aquele que pensa que tomá-la trimestralmente ou uma vez por ano, o suficiente para anunciar sua morte. Raramente, como fazem, seria uma palavra mais adequada para uma tal conduta. E, no entanto, esta é a prática de milhares que afirmam ser do Senhor. Que Ele abra os olhos deles para ver um caminho mais excelente. Vemos que a ordem da festa, os convidados, o local e a época foram determinados pelo Senhor, e os corações afetuosos se alegram em saber que sua vontade ainda é a mesma, e estão prontos alegremente para fazê-la.